porção ideal. O tamanho da porção ideal não é aquela que vem faltando comida e a pessoa fica com vontade e pagou, e aí, paguei e veio pouco. Não pode gerar esse sentimento. Tem que gerar ali uma certa fartura, só que não pode ser demais que... Ou, no pior dos casos, ela comece a dividir, e aí tu jogou teu ticket médio pela metade, isso é horrível, horroroso no resultado do negócio. E nem ser num ponto que, ok, ela não é tanto assim que ela chega a dividir. Mas ela não consegue pedir uma sobremesa, ela não consegue pedir uma entrada porque já é muita comida. E aí, de novo, tu tá jogando contra você mesmo no teu ticket médio. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ScalcoCast. Você que é dono de um negócio de alimentação, você que é líder num negócio de alimentação, que quer crescer, que quer avançar, que quer ter mais resultado, ter mais liberdade, escalar aí o negócio, esse aqui é o teu podcast. E hoje é um episódio que eu tô aqui com a minha amada esposa, sócia, mãe dos meus filhos, amor da minha vida, Sandra. Obrigada, amor. Que um prazer, né, estar com você hoje. Vamos ao nosso episódio do dia. Eu tava com saudade de você aqui no podcast. Pra quem tá escutando, às vezes a ordem não é a mesma, né? Mas eu gravei recentemente com convidados e aí fazia tempo que a gente não gravava, teve viagem, teve várias coisas, né? Exato. Fazia tempo que a gente não tava junto no podcast, né? Porque na vida a gente tá sempre, né? Então, começando aqui, amor, o episódio sobre como aumentar o nosso ticket médio, eu quero já começar falando sobre uma coisa que não é muito normal quando a gente fala de ticket médio como estratégia para o aumento de ticket médio, que a gente estava, antes de começar a gravação, conversando sobre algumas coisas, algumas ideias para falar aqui no episódio, e aí tu trouxe uma situação, a gente começou a debater e falou, nossa, isso faz muito sentido, e não é uma coisa normalmente que se fala sobre uma estratégia para aumentar o ticket médio, que é a rapidez, né? A rapidez que a gente entrega ali nossos produtos, por exemplo, a rapidez que quando o cliente faz o pedido, esse produto chega na mesa dele. Isso propicia que ele peça mais daquele... E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Exato. Não, e muito bem pontuado, porque a gente não lembra disso, né? Como tu falou, a gente não é um assunto que a gente fala. E realmente, se eu consigo entregar numa velocidade maior, a chance aquele cliente consumir mais itens do meu cardápio é muito maior, né? E é uma coisa que às vezes a gente não pensa. A mesma coisa é com a bebida. Se eu entrego uma bebida, né? Ela está na temperatura certa, ela está na temperatura correta. A chance daquele consumo ser mais rápido e ele pedir mais uma bebida é muito maior. Então eu vejo que isso a gente acaba não sendo intencional às vezes. Né? Dessa maneira, não pensando no estrategicamente aumento... como isso, a gente às vezes quer aumentar o preço, ou fazer promoção, ou divulgar mais, fazer mais tráfego, e na verdade tem coisas internas que aumentariam o nosso resultado, ainda mais para quem já tem um fluxo bom de movimento, né? Então deixa eu até, para começar esse episódio, trazer basicamente qual que é o conceito, o que é ticket médio. Acho que é uma coisa muito importante, parece tão óbvio, mas tem algumas pessoas que não sabem o que é ticket médio. Como que eu calculo o meu ticket médio? Para eu calcular o ticket médio, o que eu preciso? Eu preciso de duas informações só. Eu preciso saber quantos clientes eu atendo e qual que é o meu faturamento em um determinado período. Então, normalmente, o que a gente costuma avaliar é o ticket médio mensal, né? Para tu ter uma referência. Então, eu pego naquele mês lá, eu faturei X mil reais, X milhões de reais, divido pelo número de clientes que eu atendi. Então, eu tenho que ter uma forma de metrificar, de ter isso no sistema ali, quantos clientes eu atendi. Eu divido o meu faturamento pelo meu número de clientes atendidos, eu chego no meu ticket médio. Então, isso é o ticket médio. Então, quando a gente fala de rapidez, eu quero aprofundar um pouco mais aqui a rapidez no ticket médio, mas também ela pode ir para uma coisa que não é ticket médio, mas no fim é aumento de resultado de faturamento e, consequentemente, de lucro, que é, como tu falou, quando eu atendo rápido o meu cliente, né, não que seja que eu tenho que, vamos lá, que tenha que ser assim, eu vou tocar ele da minha operação, não. Só em vez de ele esperar 20 minutos pelo um prato, eu consigo entregar o meu prato principal, por exemplo, em 7. Isso vai fazer que o meu salão gire mais vezes, porque depois que ele consumiu o principal, dificilmente esse cliente vai consumir um outro prato principal, né? Então, se eu consigo fazer isso, eu consigo girar o meu salão. Isso não é um aumento de ticket médio, mas vai, como um todo, gerar um aumento de receita no meu negócio. Mas o ponto do aumento do ticket médio é a gente pensar o seguinte, olha só. O cliente, ele entrou na tua operação. Então, ele já está ali.
Eu concordo que dependendo do tipo do negócio, a pessoa vai justamente assim, com um valor definido para gastar. Principalmente se é tipo assim, uma questão mais comercial, horário de almoço, se o teu público é um público mais trabalhador, que ele tem ali um valor contado, um vale alimentação, um valor contado. Então, quando é este tipo de público, é mais restrito porque ele já tem um valor estabelecido. Mas não que com algumas estratégias que a gente vai mostrar aqui, a gente não possa seduzir ele para ele consumir mais. Mas se a gente falar numa visão mais ampla, não só para esse tipo de consumo, esse tipo de público, o que acontece? Você tem que entender o seguinte, o cliente no momento que ele entrou na tua operação, ele tá ali com a carteira dele aberta. A grande chave é: como é que eu capturo mais dinheiro de dentro da carteira dele? Porque muitas vezes ele tá ali e ele até tá disposto a consumir. Mas a questão é as estratégias, as formas que eu vou fazer para que ele consuma mais. Para que eu consiga aumentar esse ticket médio. Ou seja, com o mesmo cliente, fazer ele gastar mais. Então é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. E aí entra a rapidez, né? Porque, por exemplo, o prato principal, por mais que seja rápido, ele vai ajudar nessa outra questão que a gente trouxe. Mas o cliente não vai consumir 2 pratos principais. Mas um chopp, por exemplo. Se o chopp ele vem rápido, ele sim, ele vai consumir mais. E aí o mais rápido tem 2 questões. Tem a questão operacional do bar, de conseguir tirar isso de forma muito rápida para entregar para o cliente, mas entra numa outra questão também, a do atendimento. Que muitas vezes, por isso que eu sou tão fã, e claro que depende do tipo da operação, mas nas operações que são possíveis, se trabalhar com o tablet. Por quê? Porque o tablet está ali para mim. No momento que eu quero pedir mais um chopp, eu aperto um botão em 3, 4 segundos, eu seleciono, esse pedido já imprime direto na comanda do bar e o barman já está preparando. Então, se o bar for rápido, eu tendo esse sistema do tablet, de repente o chopp chega na minha mesa em 20, 30 segundos, 40 segundos, quando muito. Agora, o problema é, às vezes tem pouca equipe, o garçom tá disperso, e aí tu quer fazer um pedido de por exemplo, de um chopp a mais, e aí tu levanta a mão, o garçom não te vê, ou ele tá dando um atendimento, recém começou o atendimento na mesa do lado e vai ficar ali mais 2, 3 minutos, e aí daqui a pouco tu fala assim, quer saber, nem quero outro. Então, aí tu diminui o teu ticket médio, E às vezes até essa pequena irritação ali que causou dele também não receber um atendimento rápido, ele já se desmotiva a comprar mais. Então, isso também está associado, sabe? Sim. E, amor, e uma coisa que tu falou, né? Essa rapidez associado à qualidade do produto também, isso também traz um efeito de venda maior. Então, por exemplo, foi rápido a entrega do chopp, mas se ele veio geladinho, na temperatura correta, né, ali num padrão de qualidade bom, o que acontece? Ele colocou na boca, ele consome mais rápido, porque ele gostou daquilo. Consumindo mais rápido, o que ele vai querer? Quero mais um. Então, a bebida tem esse poder que às vezes a gente não é intencional dela. Uma simples Coca-Cola, se vier bem gelado, com gelo, com limão, da forma que o cliente pediu, aquele consumo daquela bebida ali pode ser muito rápida. E aí o cliente vai dizer o quê? Preciso de mais uma. Aí chega o prato principal, eu quero mais uma bebida para acompanhar. Então, às vezes, tu poderia estar vendendo uma Coca. Tu pode vender 2, 3 durante a jornada dele ali no restaurante. Então, olha o poder de aumento de ticket médio, né? E que às vezes a gente não é intencional. E isso para todas as bebidas, né? Um drink bem feito ali que ele recebe. Vamos por partes, porque eu quero entrar na questão do refrigerante e eu quero voltar ainda na questão do chopp. Porque olha só, tem que entender muito do teu tipo de negócio para entender qual cardápio que vai funcionar melhor. Porque, por exemplo, tem operações que atendem com totem, o que é muito bacana dependendo do tipo. Mas, por exemplo, se tem uma operação que vende bebida como um chopp, que é esse exemplo que a gente está dando aqui, uma cerveja, se tu atende por totem, isso já é um problema. Porque aí toda vez que o cliente quer uma nova bebida, lembrado. Ele precisa levantar, ir lá, selecionar, às vezes ainda pegar uma fila, passar o cartão e pedir de novo. Isso aí desincentiva o consumo dele. Então, seja com um garçom tirando o pedido ou o tablet, no caso, quando funciona e é mais rápido, isso ajuda
também aumentar o ticket médio porque tu facilita esse processo de pedir. Então, tu já é rápido no pedir. Outra questão é ser rápido no servir, no entregar para o cliente. E aí a terceira questão que tu trouxe é a qualidade do produto na temperatura ideal. E aí eu já vou para a questão do refrigerante. Então, aqui a gente tem 3 pontos de atenção. Né? Repete para mim, por favor. Eu tô aqui aprendendo também, gente. Então, vamos lá. A questão da agilidade no pedido, a forma que isso é pedido, né? A rapidez da produção, ou seja, do bar, da operação de produzir o produto. E o terceiro, a questão da qualidade do produto. Muito bom. Então, aqui são 3 pontos que vão te ajudar a aumentar o ticket médio. Porque se demorar para pedir, ou pediu rápido, mas demorou para fazer, ou fez tudo isso, mas aí veio a qualidade é ruim, então isso não vai incentivar ele a pedir a próxima vez. Se tu fechar esses 3 pontos, a consequência é que tu vai ter um aumento de ticket médio. Vindo para a parte do refrigerante que tu trouxe exemplo, engraçado que foi semana passada ainda, um amigo me mandou uma mensagem, falou que foi na Combina, e aí eu perguntei, como é que foi a experiência e tal? Aí ele falou assim... eu achei primeiro que era uma coisa ruim, porque ele falou assim, a Coca tava muito boa. Eu falei, meu Deus, o cara dizer que a Coca tava muito boa porque a comida tá muito boa, porque a Coca tá ruim é difícil, né? Um negócio industrializado. Ele falou, não é isso, Rafa, tava tudo muito bom. Mas a Coca me chamou a atenção porque ela tava muito gelada, o copo, a quantidade de gelo, o limão e tudo isso. E aí me veio um insight para compartilhar aqui no podcast, que é o seguinte... Uma coisa que a gente fala, hoje o episódio não é falar sobre processo, mas por vezes isso vai entrando, né? Então, uma coisa que a gente bate bastante, lá dentro do método escalada, por exemplo, a gente ensina muito a questão de processos operacionais, que é o quê? Uma coisa simples. A gente sempre repõe a geladeira, por exemplo, terminou o turno da noite, né? No caso, tu trabalha almoço e janta, ou mesmo que tu trabalhe só jantar. Terminou o turno de trabalho, é naquele momento que você tem que fazer a reposição das bebidas. E é naquele momento que tu tem que fazer a reposição das bebidas, colocando as que já estavam para frente, as que estão entrando depois para trás. Porque o que acontece muitas vezes? Se tu não tem uma organização, o funcionário vai fazer o que é melhor para ele. E se não for você que define os processos, ele vai fazer, porque o funcionário, infelizmente, muitas das vezes, desculpa você que é funcionário que está aqui me ouvindo, mas talvez você que está ouvindo, você já é exceção. Mas a maioria está pensando, como que eu faço para trabalhar menos? Como que eu faço para o meu trabalho ser mais rápido? E não para ser mais eficiente, para dar mais resultado. Essa é a grande verdade. Então, nós como líderes, donos, gestores, a gente precisa desenvolver essas práticas para que eles sigam. E não que eles pensem e façam da forma que eles querem. Faz sentido isso? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Qual que é o ponto? Se tu deixar o teu colaborador, o que ele vai fazer? O colaborador do bar. No final do expediente, ele já está cansado. E é porque ele é preguiçoso? Não, porque ele trabalhou 8 horas de pé. Vai estar cansado mesmo. Então, se tu deixar a opção, o que ele vai fazer? Ele vai repor no dia seguinte, quando ele chegar. Ou ele vai deixar do turno da manhã, por exemplo, repor. Porque ele já está cansado. Só que aí, qual que é o ponto? Quando repor... vai sobrar pouco tempo do momento que repousa até o restaurante abrir. E aí os primeiros clientes acabam tomando um refrigerante mais quente. Ah, mas tem gelo. Mas é diferente. Uma água, um refrigerante, um suco que já está bem gelado e ainda acrescenta o gelo. Exato. Então, é muito diferente. Então, muito disso não é por acaso que a Coca era muito boa. É porque existia um processo operacional por trás, um checklist para ser feito, um líder cobrando que isso aconteça. Então, até a Coca gelada na Combina que o cliente elogiou é porque tem uma estrutura por trás. Exato. E isso que tu falou da geladeira, também de, né, trazer as bebidas, né, que estão atrás e colocar as novas, né, colocar atrás para que essas que ainda não foram consumidas e que já estão geladas para frente. O que acontece? Eu abro e vou fazer o trabalho mais fácil. Então, eu já começo a colocar ali dentro a quente e deixo aquela gelada lá atrás. Porque vai dar trabalho, é muito só pegar e botar na frente. Agora, puxar de trás para frente, botar essa para trás, dá mais trabalho. Exato. Então, mas só que isso interfere na qualidade do produto. E aí, a gente pensa assim, tá, mas o que o ticket médio tem a ver, né?
Então, dentro disso que tu está explicando, sim, tem a ver, porque a qualidade do produto importa para que a gente aumente esse ticket médio, né? Por isso que é interessante, né? Porque esse podcast aqui é feito por donos de negócio de alimentação. Eu e a Sandra empreendemos há 12 anos na área. Antes disso, nós nos formamos em gastronomia, trabalhamos em grandes restaurantes do Brasil e do mundo. Então, já são quase 20 anos na jornada e desses 12 empreendendo. Hoje tem muito mentor aí de dono de restaurante que não tem restaurante. Então, quando ele for te falar de ticket médio, ele vai pesquisar um vídeo no YouTube, alguma coisa lá no chat GPT, alguma coisa que ele vê no livro, ele vai te falar o comum que todo mundo vai falar de ticket médio. E aqui a gente está trazendo com a experiência do que a gente vive na prática. Então, tudo que a gente for te trazer de conteúdo, seja aqui no podcast, seja nas nossas mentorias, é um conteúdo real de quem vivencia. Não vai ser aquele mais do mesmo que eu vi em algum lugar e só repliquei esse conteúdo. E a gente já fez reposição de geladeira, a gente sabe como funciona, né? Então, a gente consegue falar desses detalhes porque lá atrás, no nosso início, a gente fazia muita reposição da geladeira, né? E estava ali dentro da operação vendo tudo isso acontecer. E a gente viu essas dores, né? Não é como o Rafa falou, não é só por preguiça, é o cansaço, né? É o final do expediente, o colaborador quer resolver da forma mais fácil na visão dele. E aí esses processos é muito importante. Com certeza. Uma outra coisa dentro das bebidas é a questão de oferecer a bebida adicional, né? Porque até então aqui a gente não falou sobre isso. Então, assim, o chopp quando tá terminando, você ofereceu um outro chopp. A Coca quando está terminando, você ofereceu uma outra Coca-Cola. Só que não pode ser um robô. Você tem que treinar os teus colaboradores para estarem sempre incentivando, mas não pode ser um robô. Por que eu tô dizendo isso? Porque tem uma rede bem conhecida no Brasil, que eles seguem um processo tão à risca que chega a ser robotizado. Então, por exemplo, eu já fui diversas vezes nesse local e, por exemplo, se tu serve o copo é grande, e aí se tu serve toda a água ou todo o refrigerante no copo, tipo assim, ó, chegou a bebida, olha só comigo, pedi a bebida, pedi ali e tal, chegou. Aí eu vou lá e aí como tá com gelo, normalmente, serve tudo. Pum, serviu. Aí esvaziou. Só que assim, teu copo tá até a boca. Aí o garçom vem, gostaria de mais uma bebida? É óbvio que não. Tá cheio o meu copo. Então, tipo assim, se o cliente terminou o produto ali na garrafa, tem que oferecer. Não. Tem que entender, tem que ter ali a visão. Mas essa questão, tá acabando, já oferecer um próximo, já trazer mais um. Outra coisa, a questão de pergunta aberta e fechada, né? Exato. Então, por exemplo, o cliente terminou um chopp. Digamos que trabalha com chopp Pilsen e IPA. Não pergunta se quer mais um chopp. Pergunta assim, o próximo vai ser Pilsen ou vai ser IPA? É uma coisinha simples, é uma coisinha básica. Mas essa questão de pergunta aberta e fechada na venda de produtos de baixo ticket faz diferença. Porque quer mais um chopp? Tu abre a possibilidade do cliente dizer não. Agora, vai ser Pilsen ou vai ser IPA? Opa, já me deixou num dilema que eu não tenho como dizer não, eu tenho que escolher um ou outro. Então, assim, é uma coisinha besta que para compras complexas não vai funcionar. Mas para uma compra ali que eu tô ali na mesa, eu tô conversando com outros amigos, eu tô tomando meu chopp, traz mais um Pilsen aí para mim. Então, funciona muito. Então, esse tipo de técnica de venda no nosso ramo funciona demais. Tu queria falar alguma coisa? Não, eu ia falar exatamente isso dessa pergunta aberta e fechada. Isso é muita venda que a gente deixa na mesa por não saber fazer a pergunta certa. Exato. O cliente pediu um vinho. Tu não vai perguntar se ele gostaria de uma água para acompanhar. Quem toma vinho sabe que já é basicamente um padrão. Pediu um vinho, vai tomar uma água junto. Mas nem dá essa possibilidade. Já pergunta, para acompanhar o vinho, o senhor gostaria de uma água com ou sem gás? E não, para acompanhar o vinho, o senhor quer água? Não, é com ou sem. Já não dá abertura para dizer que não quer. Então, esse tipo de coisa faz diferença, tá? Então é isso sobre essa questão de... Tu quer falar mais alguma coisa sobre bebida? Não. Venda de bebida adicional? Aquela questão ali da qualidade, tempo, tudo isso, né? Então vamos lá. Eu queria falar agora também um pouco sobre sobremesa, que é uma outra ótima estratégia para aumento de ticket médio. E que as pessoas não dão atenção para isso. Não são estratégicas na hora de montar um cardápio de sobremesa, né, amor? Sim. E a sobremesa, ela tem um poder muito grande por trás. Além de aumentar ticket médio, ela tem um poder de influência até de escolha do seu estabelecimento, né? Então, são situações que a gente associa dentro da sobremesa.
Sim. Então, assim, gente, a sobremesa, ela não é uma necessidade. Ela é um desejo. Exato. Então, eu preciso gerar esse desejo no meu cliente. Eu preciso ali tocar na emoção do meu cliente. Então, por exemplo, uma frase que a gente sempre usou muito na Combina foi para adoçar a vida, né? Para adoçar ali o seu momento, para deixar o seu momento ainda mais doce. Mais feliz. Então, usar essas coisas que vai tocando, né? Porque ela não é uma necessidade, ela é um desejo. Então, uma das coisas que funciona muito bem com a questão da sobremesa é eu trabalhar a antecipação. Como assim? Por exemplo, entreguei o prato principal para o meu cliente e aí eu falo assim: bom apetite, mas o melhor ainda está por vir. Eu digo, como assim o melhor ainda está por vir? Não, daqui a pouco eu te conto. Tenha uma boa refeição. Então, ou seja, eu já começo a já gerar deixou ele curioso, né? Exato. Tanto a questão da antecipação, como a questão de começar a gerar uma coisa. Como assim que o melhor ainda tá por vir? Não era o prato que era o melhor, não? Daqui a pouco eu te conto, daqui a pouco eu te trago ali qual que é a questão. Então, já começar a botar isso na cabeça do cliente. Já criar a questão de ser uma experiência gastronômica. Já na condução do teu atendimento, e já não deixar a possibilidade do cliente, assim, ele chega e ele faz o que ele quer. Tipo assim, eu chego, vou só pedir um prato principal, uma água e vou embora. Não, tu já começa a trabalhar na cabeça dele sobre as tuas entradas, sobre as tuas sobremesas, sobre as tuas bebidas diferentes. Então, tu já vai vendendo e ele começa a entender que, poxa, é natural, não posso sair daqui sem pedir uma sobremesa. Não, e, amor, agora eu lembrei de um restaurante que a gente conheceu no interior do Rio Grande do Sul e que ficou famoso não pelo buffet que ele tinha, mas sim pelas sobremesas que ele oferecia no buffet. Olha o poder que tem uma sobremesa. Então, olha o quanto ele conseguiu aumentar suas vendas, né? Que não deixa de ser por valorizar a sobremesa. Por aquele cliente, ele entra já pensando qual que é o buffet hoje das que sobremesas que vão estar disponíveis ali. Eu lembro que a gente foi algumas vezes lá e aí tu olhava o movimento que o cliente fazia. Ele entrava, às vezes ele ia direto lá no buffet olhar as sobremesas para depois ir lá e pegar o prato e se servir o buffet. Então, olha o que a gente às vezes pode estar fazendo de diferente e que a gente não faz, né? Sim, e principalmente eu acho que esse caso é muito legal tu ter lembrado e trazido isso, porque é específico agora aqui para quem tá nos ouvindo que tem um buffet. Por quê? Porque a maioria dos buffets, como a sobremesa ela é cortesia, e tem buffets que cobram sobremesa, tem buffets que não tem sobremesa e a sobremesa cobra a parte ou cobra por quilo, tem várias formas de fazer. Mas no caso aqui do que dá a sobremesa, e esse, por exemplo, a sobremesa era cortesia. A questão é, já que é cortesia, tu bota só aquele saguzinho bem mais ou menos, uma saladinha de fruta de qualquer jeito, porque aí é custo. É custo, eu tô dando, e ali eles fizeram exatamente o contrário. Apesar de ser de graça, porque não é, porque ele tá cobrando o preço do quilo da comida, que não é barato. Então ele entrega uma sobremesa muito boa, ele se diferenciou, porque qual buffet que faz sobremesa boa? É muito raro. É só aquelas sobremesas já pronta, de pacote, aqueles pudim já pronto, aqueles flan, aquelas coisas mais do mesmo. Exato. E aí tu pode... Eu lembro que tinha assim, ó, até fondue de frutas ele colocou, com chocolate, com coisas que de fato tu tem vontade de comer de uma sobremesa, né? Aquele pudim bem feito, não comprado de pacotinho. Então, assim, olha o poder que tem uma sobremesa e que às vezes você está aí reclamando que não está vendendo, que não está conseguindo fazer faturamento, que teu ticket médio é baixo, e aí tem um poder ali dentro já do que você faz de melhorar, aumentar isso e ter mais clientes, né? E aí trazendo pro à la carte, que aí o ticket médio vai encaixar ainda melhor, que é esse nosso tema aqui de hoje, é trazer tanto essa antecipação quanto esse desejo, então trazer pro cliente. Enquanto você está ali atendendo, as nossas sobremesas aqui, elas são um espetáculo à parte. Por que eu tô falando tanto de bater na sobremesa? Porque assim, gente, o prato principal, teoricamente, já tá garantido. É muito difícil um cliente, tem exceções, ele vai só pela sobremesa, ou ele vai só pela entrada, ou ele vai só para beber. Até tem, dependendo do tipo de negócio, é um boteco assim, mas restaurantes em geral, o prato principal já tá garantido. Seja o hambúrguer, seja o macarrão, a pizza, o prato principal já tá garantido. Agora, o ponto é,
Agora eu lembrei outra também em relação à pizza, mas continua aí. Então, assim, o prato principal ele já tá garantido. A questão é eu trabalhar a bebida adicional, porque uma também ele provavelmente vai pedir. Eu posso fazer ele pedir uma mais cara, posso fazer ele repetir mais vezes, pedir uma sobremesa, pedir uma entrada que não pediria. Então, tratar isso a sobremesa, o melhor tá por vir. A nossa sobremesa é um espetáculo à parte. E é importante o teu atendente ter ali na ponta da língua, por isso que é importante o treinamento com base em produtos. E aí tem algumas pessoas que nos falam assim, né? Ai, mas eu vou treinar o quê? Aí eu te pergunto, quantos produtos tem no teu cardápio? Ah, 30. Então tá, se tu criar um por dia, só um treinamento de 10 a 15 minutos por dia, com base nos produtos, tu tem treinamento para 30 dias. Já foi um mês de treinamento. Normalmente as pessoas têm mais que 30 produtos. Eles têm 50, 60, 80, 100 produtos no cardápio. Se pegar bebida, drink, tudo isso, né? Então, a questão de ele ter a sobremesa da ponta e dizer, não, olha só, as nossas sobremesas são um espetáculo à parte. A gente tem aqui um profiteroles, que ele tem uma massa adocicada, crocante, ele é recheado com um gelato de baunilha, que vai a fava da baunilha, que fica assim um sabor extraordinário, e ele ainda é regado com uma calda de chocolate belga, o melhor chocolate do mundo. Nossa, talvez você aí já começou a salivar do outro lado da tela. Eu quero. Então, Posso assim, pedir? Então, quando você sabe vender, sabe fazer essa descrição, gerou desejo. E sobremesa, como eu falei antes, é desejo. Só que o ponto é, não espere que o teu atendente vá ter esse dom e essa habilidade para fazer isso. Ele até pode ter, mas dê base para ele, dê treinamentos para ele estar capacitado para fazer isso. Amor, eu lembrei agora da nossa mentorada, que ela é um case também de sucesso. Ela, inclusive, tá no K2, né? No K2 Club, nosso Mastermind. E o que acontece? Ela fez algo que parece tão óbvio, mas que se tornou um diferencial. Ela tem lojas de pizza e ela vende um absurdo de pizza doce. Porque ela entendeu o poder da pizza doce, né? Da sobremesa. E é algo que a gente olha só para pizza salgada, ela viu um potencial de venda muito grande na pizza doce. Tanto que é impossível ir lá e a gente não consumir uma pizza doce. Porque gera tanto desejo, ela faz um trabalho incrível também nas redes sociais, ela chama atenção com aquilo, que tu já vai lá, eu vou comer a salgada, mas eu preciso pedir uma doce. Não é isso que acontece? Sim, não. Esse caso é muito legal tu ter trazido dessa nossa mentorada, porque assim, ela ficou famosa pelas pizzas doces. E isso é maravilhoso, porque a maioria das pizzarias, tipo assim, a pizza doce é só uma coisa a mais. No caso, como ela ficou famosa pela pizza doce, qual que é o ponto? É difícil que a pessoa vá lá só para comer a pizza doce. Então, ela já tem um ticket médio muito mais alto ao natural. Exato. Porque a pessoa, ela vai ter que comer uma salgada antes e aí depois ainda come uma pizza doce, que a margem é melhor e tudo isso. Então ela fez pizzas muito diferentes, doce, ficou muito famosa por isso. É claro que a maior parte do faturamento vem pelas salgadas, mas é um complemento e um aumento de ticket médio absurdo. E aí isso tu consegue explorar muito no marketing. Até estão fugindo um pouco, mas trazendo um link com isso, é que às vezes a gente pega um produto e fala assim, eu vou divulgar o meu produto mais vendido. Às vezes tu tem um produto que é inusitado, que ele nem vai ser o teu produto mais vendido, mas bem trabalhado na divulgação, ele é um chamariz, ele é o que chama atenção para as pessoas ir até o local. Às vezes ela nem vai consumir aquilo ali, mas chamou atenção. Então, quais produtos hoje, que talvez nem é o principal de venda, ou qual produto tu pode criar para ser essa isca, para chamar a atenção dos teus clientes e irem até a tua operação? Mas esse caso da pizzaria é algo sensacional. Se você tem uma pizzaria, trabalhe muito forte as pizzas doces, porque a salgada já está garantida. Então, a doce é um grande diferencial, né, amor? E eu vejo que acaba, né, de novo, deixando muito dinheiro na mesa, porque querem sempre fazer aquela coisa básica. É a pizza, né, de chocolate com morango, ou aquele, né? E ainda nem de qualidade, às vezes é o chocolate, o morango ali de qualquer forma, ou tudo muito ralinho, muito, né, que a pessoa ali não tem um desejo naquilo. Sim. Então, eu vejo que... E pizza doce, gente, agrada todo mundo, né? Acaba que tu consegue que todo mundo saia satisfeito com aquilo. Então, por mais que às vezes tu pensa
assim, mas eu já tô satisfeito. Mas se teu filho quer, ali, tu se a come. mulher quer, acaba comprando e no final todo mundo consumindo. Então, o poder do doce, gente, da sobremesa, olha só, a gente falou de buffet, a gente falou de pizzaria, à la carte, né, que nem a gente tem a atenção que a gente tem que dar para a criação da sobremesa no à la carte também, que às vezes a gente quer sempre também, faz ali, tem 2, 3 opções de sobremesa. Tem petit gâteau, brownie e sorvete. Só. E ainda terceiriza, às vezes não quer nem produzir vou tirar essa mão de obra, vou terceirizar. E aí perde de novo de ter um diferencial, de ter um aumento desse ticket médio. Quantos clientes, né, amor, que pedem um profiteroles dividindo e no final estão lá pedindo outro porque era muito bom, porque gostaram muito da sobremesa e aí acabam pedindo 2 e acaba que cada um consumiu 1. E aí olha o poder de aumentar o nosso ticket médio. Então, nessas situações, se você não usar estratégia, se você não pensar, né, não entender o poder da sobremesa, agora me veio outra coisa que a gente faz muito. Antes de tu dar essa dica, que eu tenho certeza que vai ser preciosa. É uma dica. A gente tá dando muita dica já nesse episódio, não esquece aí. Tá. Então eu quero que tu já comente aqui, até agora no episódio, qual que foi uma dica que tu falou, nossa, nunca pensei nisso, nossa, vou implementar. Ou, essa dica aí, Rafa, eu já implemento. Coloca aqui nos comentários pra gente saber e já aperta o botão pra se inscrever no nosso canal. Porque além do podcast, em breve vai ter novidades além dos podcasts aqui no YouTube. Então já inscreve para estar por dentro de tudo que a gente colocar aqui. Se inscreve e ativa as notificações, para quando o vídeo sair você já ser notificado aí no teu celular. Qual que é essa Então, dica? eu lembrei que, principalmente, né, quem tem à la carte, qual que é a dica aqui? Quando vai criar um menu, quando vai criar, né, um prato, o que eu penso? Eu já penso, por exemplo, na sobremesa. Porque eu sei que a mulher acaba definindo muito os locais onde ela vai consumir, né, com seus esposos, namorados, enfim, com a família. E a sobremesa, às vezes, é um fator de decisão. Então, nessa criação de menu, eu já penso nessa sobremesa, entendeu? Eu já visualizo ela como para que ele saia satisfeito daquilo com uma experiência completa. E aí, eu consigo aumentar o valor do meu menu, porque isso também interfere, porque se eu penso que ele vai ter uma experiência completa, eu não penso no menu só assim, eu vou cobrar ali pelo prato principal e sobremesa e a entrada fica ali num custo mais baixo para que eu consiga atingir um valor. Não, se eu penso numa experiência, eu consigo aumentar o valor do meu menu. Então, automaticamente o meu ticket médio vai ser maior vendendo o menu. E às vezes a gente não pensa dessa forma, amor. E também deixa dinheiro na mesa, né? Sabe um outro erro que eu vejo? Eu nunca falei sobre isso em lugar nenhum, agora tu me trouxe isso, não sei porque me veio essa questão aqui, que é um erro que eu vejo, eu nunca comentei, que eu vejo em alguns restaurantes. Exceto assim, restaurante que é buffet, que a sobremesa já é cortesia, ou um empório. Mas agora vamos pensar num restaurante, tá? Em que tem a opção de vender a sobremesa. Seja, por exemplo, eu fui numa churrascaria esse final de semana, muito boa, famosa, e não tem sobremesa. Sobremesa Sim. eu tenho que pedir. No nosso restaurante, que é à la carte, a sobremesa eu tenho que pedir. E aí, sabe o que eu vejo em restaurantes como esse? E aí é um erro? Colocar pra vender ali no caixa chocolate. Sabe por quê? Mas Rafa, tu tá me falando de aumentar ticket médio. Se eu botar um chocolatinho, eu aumento o meu ticket médio. Sim e não. Tu aumenta... Realmente, tu aumenta o teu ticket médio. Se ele não consumisse nada e levar aquele chocolate Garoto, Lacta, Bis, qualquer um ali comprado pronto, tu vai aumentar um pouquinho teu ticket médio. Só que é um produto industrializado. É uma commodity. Tu não consegue botar valor naquilo. Tu comprou talvez por 4 e vai vender por 6, 7, 8 no máximo. Tu vai ter 50%. Agora, se tu produzir uma sobremesa, se tu fizer uma sobremesa diferenciada, se o teu garçom vender isso... Às vezes é um produto que tu tem margem de 300%, 400% em cima.
Então, aí, tipo assim, eu não faço uma ótima sobremesa e boto um chocolatinho e tô achando que tô arrasando, aumentando o ticket médio. Não, tu tá ferrando com o teu ticket médio fazendo isso. Exato. Então, você fazer boas sobremesas bem apresentadas, que nem tu falou, não ficar comprando sobremesa terceira idade, porque pô, compra um petit gâteau já pronto, industrializado, ou compra a sobremesa que até é boa, mas compra de um fornecedor e aí a tua margem fica totalmente exprimida. Sobremesa é uma das coisas que a gente mais tem margem no negócio de alimentação. Então, não subestime o poder, o lucro que tem na sobremesa. Ô, amor, e agora tu me falou isso, vou te fazer um questionamento aqui. E aqueles restaurantes que são à la carte, que têm sobremesas no cardápio e botam os freezer de picolé? Então, pra mim entra na mesma linha. Por mais que são picolés de qualidade. Só que Eu não também colocaria numa operação minha. Eu também. Ou então eu pegaria aquele picolé e transformaria numa sobremesa e aí, talvez ainda agregaria algum valor. Isso, porque aí que tá o ponto. É agregar valor. Quando tu Exato. agrega valor, tu aumenta a tua margem de lucro. Quando tu simplesmente vende uma commodity, ou seja, um picolé já pronto, que ele já tem um preço mais ou menos tabelado de mercado, tu não consegue acrescentar um grande valor. Então, assim, eu sei que tem restaurantes, bons restaurantes, que tem ali o picolé, um picolé bom, de uma marca boa, não dessas tradicionais, os picolés diferenciados para vender, na minha visão, tu tá abrindo a possibilidade pro teu cliente mental. Ele vai comer um doce, ele já está com vontade. E ainda aquele freezer chama mais atenção, né? Exato. E aí tu dá a possibilidade, pô, pego esse picolé ou pego a sobremesa? Ah, esse picolé que já é famoso, tá, eu vou nesse. Só que a tua margem nele é menor. Não bota, porque tu tá deixando de vender a tua sobremesa que vai ter uma margem maior. Eu sei que é mais fácil, mas nem sempre o que é mais fácil é o que dá mais resultado. Aí que tá. O que dá lucro normalmente não é o mais fácil. É fácil toda semana vir aqui no podcast, ficar escutando. É fácil participar de uma mentoria, pagar para estar dentro, estudar, aplicar. É claro que não é fácil, mas é por isso que são poucos que têm os resultados diferentes. Porque o que é mais fácil, normalmente não é o que dá mais resultado. Talvez Muito bom ponto. talvez isso aqui vai dar uma certa discussão aqui no episódio, mas tá tudo bem, tá? A gente tá aqui para mostrar para vocês, porque tu vender algo com uma margem de 50% é bom, ok, mas se tu tem a possibilidade... 100% que seja, vendeu pro dobro, 100%. Mas ainda assim tu pode vender com 400 uma sobremesa, Exato. com 500 às vezes. É isso que tu tem que pensar, né? Até onde uma sobremesa posso conseguir uma margem extremamente boa, né? Muito melhor do que simplesmente só dobrar o valor daquilo que... Exato. Porque às vezes a sobremesa bem feita, bem apresentada, o custo do produto te custou R$5. Mas tu vai vender por 25, 30, 35. Exato. E aí é 400, 500, 600% de margem. E não comprou um chocolate por 4 e vendeu por 8 que vai dar 100%. E quando eu penso, né, e analiso restaurantes de referência, eu olho e lembro, não tem. Né? Quando a gente pensa em restaurantes que vem dando mais certo, a gente sempre fala, né? Olha para quem tá dando mais certo e não pro vizinho que tá lá colocando e que tu acha que também, porque tá concorrendo com você, que você vai colocar também a mesma coisa que ele tá vendendo. Quando eu olho para restaurantes maiores que os meus, para os lugares que eu tenho como referência, ele não tem o freezer de picolé. Sabe? Então, é nisso que eu entendo que pode ser que a curto prazo me dá ali um faturamento, uma margenzinha, mas e a longo prazo? Então, mas é que é uma margem oculta que tu não tá vendo aí que tá, porque daí tu vai me dizer assim, ó... Não, Rafa, mas aumentou meu ticket médio, era uma venda que eu não tinha. Pois é, só que aí tu não contou que tu deixou de vender sobremesa, ou se tu trabalhasse melhor da sobremesa, tu ia vender muito mais com uma margem maior. Então aqui não é nem questão de gerar discussão, é questão lógica. É lógica, não tem discussão. Se tu fizer isso que eu tô falando, vai dar muito mais lucro. Então esse que é o grande ponto. Vamos seguir aqui. Uma frase que eu preparei para trazer para vocês é: se o cliente fechou a conta mentalmente, ele não vai pedir sobremesa. O que eu quero dizer com isso? Tu não fez antecipação, tu não gerou desejo, tu só fez o atendimento padrão. Não deu um atendimento ruim, mas o cliente foi só tirador de pedido. Aí chega no final, aí o garçom vai lá, o cliente pede a conta, aí o garçom fala: ah, não gostaria de uma sobremesa? Já é tarde demais, meu amigo. Pode ser que tenha um cliente ali muito formigão, que é muito do doce, que fala: ai, verdade, esqueci do meu doce, vou pedir. Pode ser que aconteça. Mas se tu não trabalhar isso que a gente tá ensinando nesse episódio, depois que ele já pediu a conta, ele não vai voltar atrás pra pedir uma sobremesa. Então, tipo, nossa, mas o meu garçom oferece. Oferece errado.
oferece errado. Então, esse que é o ponto. Se ele já fechou mentalmente, ele não vai voltar e pedir a sobremesa. Acho que tu tá sendo muito duro, amor. Não? Ai, não. Duro com quem quer dar desculpa e não quer ter resultado. É isso Quem aí. quer ter resultado, quem quer aumentar lucro, eu acho que tá achando maravilhoso. Esse episódio tá dizendo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Olha que coisa diferente. Porque Vou aplicar, vou colher resultado. É muita coisa para aplicar. Quem tá conseguindo entender, dá para sair aplicando hoje no seu negócio, né? Escutou, já sai aplicando. E eu vou reforçar mais uma vez uma coisa que eu falei antes, porque é interessante, porque a gente preparou algumas coisas pro episódio, só que tá fluindo muitas coisas ao natural. Por quê? Porque a gente é dono, a gente sabe como é que é as coisas, a gente já passou, a gente vive isso no dia a dia. Então, flui, é só dar a faísca e a gente vai te trazendo aqui conteúdo. Por isso que é importante a tua interação. Deixa as tuas interações no comentário, porque isso vai gerando novas faíscas para os novos episódios, a gente cada vez te entregar um conteúdo de ainda mais valor para tu ter mais resultado aí no teu negócio de alimentação. Então, eu sempre falo da importância de ter carros-chefes no teu restaurante, né? De não ter um cardápio todo muito bom, mas não ter nada que chame atenção. A mesma coisa vale para sobremesa, como tu deu o exemplo dessa mentorada, que as pizzas chamam atenção, mas mesmo que o teu negócio não seja focado tanto assim em sobremesa, tu ter sobremesas que aquela sobremesa é assim, poxa, eu não posso ir lá na Combina e não comer um profiteroles. Eu não posso ir lá no restaurante tal e não comer aquela panqueca de doce de leite. Eu não posso ir lá no restaurante tal e não comer aquele muffin que eles têm. Não sei. Tu tem alguma sobremesa característica aí do teu negócio de alimentação? Pensa sobre isso, cria essa sobremesa que tu, tipo assim, é errado o cliente sair sem consumir. Entende o que eu quero te dizer? Tipo assim, se o cliente saiu sem consumir a sobremesa, ele tá errado. Não, tu não pode. Ah, não, ele tá numa dieta. Fora isso, ele é meio que obrigado. Né? E é o que a gente escuta muito, né? Eu não posso ir na Combina e não pedir o profiteroles. Tem que estar assim, ó, firme na dieta, né, amor? Muito bom. E um outro ponto que eu queria trazer, a gente já começando a encaminhar o final do episódio, tem muita coisa aqui, na verdade, pra falar, mas uma coisa que eu vejo as pessoas errarem muito na questão do ticket médio, olha como a gente tá trabalhando uma gama muito ampla de opções de aumento de ticket médio, né? Agora eu vou entrar pra uma outra totalmente diferente, que, de novo, na verdade, aqui, não fazendo dessa forma, é uma diminuição de ticket médio oculto. Sabe o que que é? Porção muito grande. Esses dias eu atendi um mentorado que ele entrou pro método escalada e aí eu fiz uma mentoria individual com ele. E aí ele tava me falando de um produto lá que ele tem que já tava barato, ficha técnica horrível de custo e ainda aquele produto tava para 2 pessoas consumir. Então, tipo assim, já tava ruim. Quando eu entendi que dava para 2, aí piorou. Porque aí, por exemplo, sei lá, o produto custa R$30. Para aquela realidade ele até é ok. Só que vem muito e as pessoas dividem. Aí tu baixa para 15. Porque... Não, e o pior é que tu pensa que tá vendendo para uma pessoa, só que aí a pessoa pede uma vez, ela viu que sobrou muita comida, ela começa a pedir e consome em 2. E aí tu joga o teu ticket médio lá embaixo. Então, assim, nas porções, é um ajuste fino. E aí é que não tem como te dizer a gramatura certa. Depende do negócio, depende do produto, depende de muitas variáveis. Mas tu tem que ter essa percepção e tá sempre analisando no teu negócio o tamanho da porção ideal. O tamanho da porção ideal não é aquela que vem faltando comida e a pessoa fica com vontade e pagou, e aí, paguei e veio pouco. Não pode gerar esse sentimento. Tem que gerar ali uma certa fartura, só que não pode ser demais que... Ou, no pior dos casos, ela comece a dividir e aí tu jogou teu ticket médio pela metade. Isso é horrível, horroroso no resultado do negócio. E nem ser num ponto que, ok, ela não é tanto assim que ela chega a dividir. Mas ela não consegue pedir uma sobremesa, ela não consegue pedir uma entrada porque já é muita comida. E aí, de novo, tu tá jogando contra você mesmo no teu ticket médio. Nossa, então, essa questão de tamanho das porções faz muita diferença no aumento ou na diminuição drástica do teu ticket médio, né? Não, perfeito. E muito bem colocado que às vezes a gente não esquece de olhar para isso, né, amor? O que tu gostaria de deixar aqui de conselho final, de insight que tu tirou desse episódio para deixar aqui para quem tá nos assistindo e nos ouvindo? Olha, o que eu mais gostei aqui e que eu até tô aqui pensando, né, o que eu preciso revisar até, né, nos nossos estabelecimentos foi os teus 3 pontos ali que tu falou. Eu já nem lembro mais, até se tu conseguir, repete. O pessoal volta no episódio e não vai ficar chato. Então, pra mim, é isso que pegou pra mim, assim, sabe? Tá. Que eu fiquei com isso na cabeça, assim, ó. É o tempo,
a qualidade. O pessoal vai voltar lá e vai ouvir. Até porque esse episódio, às vezes, beleza, tu escuta no Spotify, no carro, mas tem que voltar e pegar papel e caneta e assistir de novo. Exato. Porque foi muita dica, mano. Não vamos ficar só, né? Porque foi muita coisa. Foi muita coisa. Essa foi importante, mas teve várias dicas. Então, se tu ouviu e não escreveu, tu vai chegar no final do episódio e ver assim, que episódio bom, foi legal hoje. Mas depois não vai aplicar nada. Então, anota os insights que a gente foi te passando, anota as dicas que teve aí no episódio pra você, de fato, aplicar. E aí eu quero que depois você vá lá no direct do meu Instagram, lá no @RafaelScalcun e fala... Rafa, lá naquele episódio do podcast, tu falou sobre ticket médio, tu falou aquele negócio da bebida, aquele negócio do chopp, aquele negócio do refri, aquela estratégia da sobremesa, aquela visão, eu apliquei e colhi mais resultado. Então, eu estou ansioso, esperando no direct, e eu mesmo vou falar contigo aí, porque eu quero conhecer mais de você e entender o que tu aplicou e deu resultado. É isso. Maravilha. Gente, esse foi mais um episódio do ScalcoCast. Te aguardo semana que vem. Tchau, tchau.